Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Jim. O vídeo de hoje ele é especial e a gente vai falar sobre o efeito manada. E o que é o efeito manada? É basicamente quando o investidor segue ali dicas, segue o que a maioria dos investidores estão fazendo no seu próprio patrimônio, sem fazer nenhum tipo de análise ou de crítica em cima do movimento que ele está fazendo. E acreditem, isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Eu sou o Rodrigo, economista e analista de investimentos da Jim. Bora lá pro vídeo de hoje. Como eu já adiantei para vocês, o efeito manada é quando investidores seguem as massas sem análises próprias. É um comportamento irracional onde as pessoas copiam as ações dos outros por medo de ficarem de fora e acabam ignorando fundamentos e análise crítica e se baseiam ali em emoção e também pressão social. E quais são as consequências disso? Infelizmente, são muito sérias e elas se baseiam basicamente na destruição sistemática de patrimônio por investidores comuns, que no fim do dia só querem fazer o melhor para o seu portfólio, para o seu patrimônio, mas acabam caindo no efeito manada. E para ilustrar isso, eu trouxe esse gráfico aqui, que é da captação líquida, ou seja, o quanto entrou menos o que saiu dos fundos de ações durante os últimos 12 meses. Então, muitos investidores acabam investindo em ações via fundos de ações, não investem diretamente ali fazendo stock picking, e por isso eu trouxe isso aqui para ilustrar para vocês. Então, como vocês podem ver, essas barras verdes aqui foi quando os fundos de ações tiveram uma captação positiva, ou seja, entrou mais dinheiro do que saiu nesses fundos. Já a linha vermelha é o contrário disso. Então a gente pode ver que de fevereiro a abril do ano passado tiveram algumas captações interessantes ali de 1,6 bilhão, 425 milhões, mas nos outros meses aqui, excetuando junho de 2024, que teve uma captação expressiva de 10,2 bilhões, a gente vê retiradas dos fundos de ações. E no total, nesses 12 meses aqui do gráfico, a gente teve retiradas de 22 bilhões de reais em fundos de ações aqui no Brasil. E por que eu trouxe esse gráfico aqui para vocês? Para vocês entenderem que agora que a bolsa está depreciada, está muito barata, com ativos com descontos muito grandes, a maioria dos investidores acaba migrando para a renda fixa porque o CDI está atrativo e acabam destruindo o seu patrimônio no longo prazo. Vamos entender melhor. Como que a gente explica esse ciclo vicioso então? Bom, é um mercado turbulento como que a gente está vivendo agora e aí os brasileiros abandonam as ações e migram para a renda fixa, afinal a gente está com taxas muito altas. E essa Selic alta cria falsa sensação de segurança e quando os juros começam a cair, porque em algum momento vai cair, a bolsa se recupera, os brasileiros retornam. E aí, o que acontece, né? Eles compram caro, vendem barato, isso repetidamente, o que só vai dilapidando o patrimônio desses investidores que estão seguindo ali o efeito manada. E o que está por trás do efeito manada? Qual é a psicologia por trás desse efeito? Bom, o medo e a ganância são os principais motivadores, a aversão à perda, né? Ou seja, a dor de perder supera o prazer de ganhar e o viés de confirmação cada vez mais contribui para os investidores seguirem esse efeito manada. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que em momentos como agora, que o mercado está turbulento, os investidores têm medo de perder dinheiro. Então eles vão lá e migram para a renda fixa. Já quando o mercado está bem, as ações estão voando, os investidores têm ganância, eles querem ganhar muito dinheiro. E aí eles fazem burrada, vão totalmente para as ações, por exemplo, e fica o detalhe, né? Nem sempre vão para boas ações. E como que a gente pode escapar desse ciclo? Bom, aqui a resposta é muito simples, vocês aí já conhecem. É a diversificação estratégica entre renda fixa e renda variável. A gente tem que manter a alocação em boas empresas, mesmo em momentos turbulentos, e aportes regulares, né, para formar um bom preço médio, mais uma reserva para oportunidades, são indispensáveis. E é como disse Warren Buffett, o mercado transfere dinheiro do impaciente para o paciente. Isso aqui ilustra muito bem um pouco do efeito manada e como a gente pode ganhar dinheiro com esse efeito ao invés de perder. E para ilustrar a questão da diversificação para vocês, eu trouxe essa imagem aqui. Então aqui a gente tem basicamente nesse eixo horizontal aqui os anos desde 2010 até 2024 e a gente tem todas as classes de ativos aqui mais comuns do investidor. E a gente tem a rentabilidade nesses quadradinhos aqui. Então, por exemplo, em 2024, as ações dos Estados Unidos renderam 57%, aqui já está tudo em reais, tá, pessoal? O dólar teve uma elevação de 27,9% e assim por diante, a gente tem esses dados para todos os anos. Como vocês podem ver aqui, tem anos em que algumas classes de ativos vão muito bem e outras vão muito mal, relativamente, comparativamente. Isso aqui só corrobora a nossa tese da diversificação. Então é muito importante para o investidor diversificar
para ele não ficar exposto a somente um risco, a somente um mercado. Claro que essa imagem aqui pode parecer um pouco confusa agora, mas eu vou passar para a próxima imagem para a gente entender melhor. Então, nessa linha vermelha, eu peguei os rendimentos do CDI ao longo do tempo. Como vocês podem ver aqui, tem momentos de topo e momentos de fundo, né? Normal do mercado, vai tendo toda essa ciclicidade aqui. E vocês podem ver que teve alguns momentos que o CDI rendeu muito bem, como em 2022, 2024 também, ficou na parte de cima da tabela, mas tiveram momentos que ele rendeu muito mal, né? Então, em 2012 foi o tipo de ativo que menos rendeu, em 2017, 2018 também rendeu muito pouco, e por isso que a gente fala, né? Não dá só para depender do CDI, não dá para ter uma carteira monoclasse de ativo. E essa linha azul aqui é o desempenho das ações brasileiras. Então vocês podem ver que tem uma volatilidade maior do que o CDI, o que já é esperado. Mas assim, tem momentos em que elas vão muito mal, como em 2011, perdão, uma queda de 11%. Depois, em 2012, tiveram uma alta de 15% e assim por diante. Já em 2016, 2017 foram os ativos que mais performaram dentre essas classes de ativo, e ali em 2023 também foram muito bem, ao contrário de 2022 e 2021 que não foram tão bem assim. E por que eu trouxe esse gráfico para vocês? Para a gente entender que uma carteira tem que ser diversificada, não dá para a gente dar all-in um tipo de ativo, ter só uma classe de ativo, porque em algum momento ela vai estar em baixa, e se a gente não tem outra classe de ativo que poderia estar em alta nesse mesmo momento, a nossa carteira vai sofrer muito, o nosso psicológico vai sofrer, e aí é muito mais suscetível que a gente faça alguma lambança na nossa carteira. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido a importância da diversificação e, mais importante do que isso, sair do efeito manada. Lembrando que aqui não é nenhum tipo de recomendação, e se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, já segue o canal para aprender cada vez mais sobre investimentos. Até a próxima!